Você já tomou medicação para ansiedade, mas com o passar do tempo a situação melhorou um pouco e depois piorou? Percebeu que tomar essa medicação fez você ter efeitos colaterais e precisar comprar outras medicações? Pois é, eu vivi isso durante anos, até descobrir que essa manipulação da indústria e o que acontece conosco é muito bem planejada e articulada por essas corporações. E pior, há supostamente toda uma máfia no Brasil envolvendo políticos, indústria farmacêutica, médicos e judiciário para nos manter presos às garras dessa perigosa e lucrativa indústria da cura. Hoje você vai entender como essa indústria bilionária dos remédios para a ansiedade funciona no Brasil e como isso pode prejudicar ainda mais a sua vida. Olá, deusas e deuses, como vão vocês? Bom, eu de fato pensei muito se deveria ou não falar sobre a indústria dos remédios para a ansiedade no Brasil e como isso afeta a todos nós. Aí, cheguei à conclusão de que é preciso falar desse tema e fazer todas nós acordarmos para o perigo de que muitos desses medicamentos nos trazem e que não tratam de fato o transtorno da ansiedade. Mas antes, deixa eu te apresentar alguns dados sobre a ansiedade no Brasil e qual o impacto para todos nós. As mulheres brasileiras estão se tornando cada vez mais ansiosas. Mais de 1/3 de nós sente que o nosso país e o mundo é um lugar muito mais assustador do que costumava ser na década de 90 e nos anos 2000. Você sabia que nós mulheres acima dos 30 anos fazemos parte de 30 a 50% da população brasileira que pode desenvolver um transtorno de ansiedade? Para você ter uma noção, segundo o estudo da Organização Mundial de Saúde, publicado em 2022, o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas no mundo. Enquanto a média mundial é de 10% da população com algum tipo de transtorno de ansiedade, o Brasil tem o dobro de pessoas ansiosas. Ou seja, em média, 20% da população sofre de transtorno de ansiedade. Isso mesmo. Somos o dobro da média mundial. Não é por acaso que a ansiedade tem sido cada vez mais presente na vida de nós mulheres. E esse medo de situações sociais pode ser totalmente incapacitante e afetar não só a nós mesmas, como também nossas famílias e filhos. Eu sou uma mulher e mãe que trabalha e durante boa parte da minha vida sofri com um transtorno de ansiedade. Por muitas vezes me senti como uma menininha de 12 anos, com medo de tudo. Durante minhas crises de ansiedade, ainda tinha que ouvir coisas do tipo: isso aí que você tá passando é tudo frescura. E não foi só isso. Eu ouvi também: cabeça vazia é a oficina do diabo. Ao invés de ficar assim, vá ocupar a cabeça que a sociedade passa rapidinho. Se pudessem eliminar a sociedade com uma pílula, isso seria tão atraente quanto respirar, não é mesmo? Parece algo maravilhoso e bem simples de resolver, concorda? E é aí que mora o perigo para nós mulheres e mães brasileiras. A grande indústria farmacêutica sabe bem dos nossos desejos por uma pílula mágica para tratar qualquer problema que temos, pois ninguém quer ficar sofrendo e tudo que queremos é nos livrar do que nos incomoda e machuca. E é claro que temos que fazer isso, mas será mesmo que deve ser a qualquer preço e a qualquer custo? A indústria dos remédios utiliza da nossa dor e vulnerabilidade para muitas vezes nos empurrar, ou melhor, nos vender e nos obrigar a consumir. Medicamentos que, em vez de melhorar nossa ansiedade, com o passar do tempo, só pioram o transtorno e as crises. Além de nos deixar dependente emocional e fisicamente, e também impactar os nossos bolsos, o nosso financeiro. É tudo tão agressivo que acabamos precisando comprar mais remédios para tratar problemas causados por essas medicações para ansiedade. Ou seja, o que deveria curar acaba nos causando outros problemas de saúde que nem sequer tínhamos antes. É uma grande bola de neve, um ciclo muito perigoso e que não tem fim. Esse é o jogo da grande indústria farmacêutica. E os brasileiros estão se afogando em medicamentos receitados. Bem, a realidade é que existem muitas pessoas infelizes por aí. Porém, nem todo mundo tem todas as doenças psiquiátricas que existem. Às vezes, é apenas um momento ansioso e não um transtorno de ansiedade, que precisa de medicação ou de tratamentos que muitas vezes são bem caros, longos e que trazem pouquíssimos ou nenhum benefício para os seus pacientes. Ou melhor, clientes. O risco final, você sabe, é a medicalização.
da população inteira do Brasil, criando uma falsa ilusão de que há uma pílula mágica para qualquer coisa que temos ou sentimos. Preste bem atenção à sua volta e veja como esse excesso de uso de medicamentos já está acontecendo. No final das contas, é isso que enche ainda mais os bolsos da indústria farmacêutica e de seus já bilionários acionistas. Acabamos em uma situação onde praticamente todo mundo tem algum tipo de transtorno mental. Isso sim é uma loucura e bem perigosa. E essa pandemia de consumir medicamentos é algo que vou mostrar logo à frente desse vídeo. Vou mostrar como eles, da máfia dos medicamentos, manipulam desde médicos, políticos e principalmente nós, mulheres, que temos diversas vulnerabilidades. Agora eu quero que você veja aqui comigo as provas de como a indústria farmacêutica manipula todas nós brasileiras. Exclusivo. Comida boa, hotéis de luxo, passeios com a família. Esses são alguns dos presentes que laboratórios distribuem em todo o país para que médicos indiquem seus remédios aos pacientes. Na primeira reportagem da série Receita Marcada, o Jornal da Band denuncia o prejuízo ao consumidor com essa relação entre a indústria farmacêutica e a classe médica. É difícil a gente imaginar que a classe médica poderia ser aliciada e que a função do médico em te medicar não é só exclusivamente para cura, e sim para servir aos interesses dessas incorporações que aliciam esses médicos de forma tão envolvente, e você acaba se tornando mais um número e não uma vida ali. Convites para simpósios em hotéis de luxo no Brasil e no exterior com tudo pago. Jantares regados a muita comida e bebida alcoólica. Brindes e sorteios de eletroeletrônicos. Desde o primeiro ano da faculdade de medicina, os alunos já são assediados por funcionários da indústria farmacêutica. A gente recebe uma amostra grátis aqui, faz uso de uma coisa ou outra, que no final o medicamento chega muito caro no mercado. Imagine só que os alunos já, logo no começo da decisão que tomaram de serem médicos, de se tornarem médicos, que com certeza tinham em mente salvar vidas, curar pessoas, eles já começam o trabalho de aliciamento com esses adolescentes, esses pré-adultos, já desde a base, já desde o começo da vida adulta deles. Então, muitos desses jovens ainda saindo da puberdade, cheio de vontade de viver, de experimentar coisas novas, de conquistar o seu lugar no mundo, são colocados em contato com a possibilidade de ganharem muito dinheiro ou prêmios. Então, é óbvio que essa pessoa, nesse estágio de vida, é mais corrompível, entende? O orçamento mensal de Dona Regina foi prejudicado. O médico da pensionista receitou um remédio que custa R$ 87,00 para a hipertensão e disse que ela não poderia comprar o genérico. Eu vou mudar de médico, vou para outro para ver se é a mesma opinião. É importante que ele mencione na prescrição dele o nome genérico e diga ao paciente que este é o genérico, existem muitas opções. Esse tipo de franqueza, de informação, é uma obrigação ética do médico. Outra coisa super negativa que eu acho de todo esse aliciamento, principalmente em relação aos médicos, é essa pauta, essa defesa que eles fazem com os medicamentos que não são genéricos, como que os genéricos são menos eficazes. E aí que entra o perigo, porque comprovadamente a Anvisa regulamenta também os medicamentos genéricos e eles são eficientes e eficazes e sobre todos os aspectos legais e físicos. Então, perceba que nessa reportagem, essa pensionista é obrigada a comprar o remédio de marca, mas sem nenhum dado técnico apresentado para ela. Só a palavra do médico dizendo que ela precisava comprar o de marca. A maioria das pessoas confia na prescrição médica. Marca, você segue o que o médico manda agora. E é disso que os laboratórios se aproveitam, do desconhecimento.
Para vender os remédios, a indústria farmacêutica conta com equipes que visitam com frequência os médicos nos consultórios. Pois é muito chocante a gente discutir a ética médica, né? Porque você, como paciente, fica totalmente entregue à mercê daquele outro ser humano e você acha que ele vai ter empatia com o seu estado de saúde e vai se preocupar com isso, quando na verdade ele está fazendo conta de quanto ele pode ganhar em lhe atender. Além de oferecer amostras grátis, os chamados propagandistas dão presentes aos profissionais da medicina. Este homem, que é propagandista há 4 anos, conta como é a relação com os médicos. O que o médico pede em troca para prescrever os medicamentos do laboratório? Muitas vezes o médico pede jantares, que o laboratório pague alguns congressos e pague algumas viagens. Essa prática é muito mais comum do que se imagina nos consultórios médicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 75% dos remédios prescritos não são adequados. A cada 42 minutos, uma pessoa é intoxicada por uso indevido de medicamento no Brasil. Muitas vezes, o paciente nem precisa tomar remédio. Gente, 75% dos remédios prescritos não são adequados. Então, de 10 pessoas doentes, você imagina que 7,5 delas, 8 delas, não estão sendo tratadas devidamente. E aí, num primeiro momento, você fala, não, elas não vão ficar curadas. Ok, uma pena. Mas, e se a gente parar para pensar que essas pessoas estão acabando ficando com outras doenças? Se a gente parar para pensar que a medicação não adequada pode fazer você criar outras doenças, mudar a química do seu corpo, então você vai à procura de uma ajuda para ansiedade e você pode ficar com um problema de hipertensão, porque você foi medicado inadequadamente e isso gerou uma sequela, e aí de um problema mental você passou a ter um problema físico também. Então é um ciclo vicioso que não tem fim, que não termina, porque aí você foi para fazer um tratamento de ansiedade, você ficou hipertensa, aí com a hipertensão mudou as suas taxas de açúcar ou de colesterol, e aí você vai ter que tomar mais remédio. Então você que começou a tomar um remédio, quando se dá conta, está tomando 5, 6 por conta de um tratamento inicial que foi prescrito de forma inadequada. Então, se o dia tem 24 horas, a cada 45 minutos a gente fica intoxicado por um remédio, isso são mais que 30 vezes por dia que alguém fica intoxicado por um tratamento que foi prescrito de forma equivocada. Então você imagina a epidemia que é essa prescrição para ganhos financeiros ainda por cima. Então é duplamente vergonhoso. A falta de maestria do médico saber o que é que você precisa e ainda por cima você ter efeitos adversos por conta dessa prática duvidosa e mafiosa de indústria farmacêutica e médicos. É chocante demais. Nossa equipe acompanhou um jantar promovido por um laboratório nesta churrascaria em São Paulo. Foram convidados 60 médicos. Alguns deles levaram parentes. Ela também acompanhou. Sua esposa? Minha esposa. O laboratório que organizou o jantar não promoveu uma palestra com um especialista médico, apenas apresentou um de seus produtos. Essa prática é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Depois do jantar, todos os médicos agradeceram a cortesia. Excelente, muito excelente. Você vai indicar? Com certeza. Pós-operatório, todos pacientes. Então você percebe que em troca dessas benesses comerciais e sociais, eles incorrem em vários crimes.
além da prescrição errônea ou até mesmo desnecessária, como a gente viu agora, eles são criminosos também até na apresentação do produto. Então, se a apresentação desse produto já é feita de forma criminosa, você imagina qual é a proposta para eles indicarem esse medicamento. Em maio, o laboratório Novartis patrocinou um congresso sobre osteoporose de sexta a domingo neste resort em Florianópolis. Passagem aérea e hospedagem de graça e um desconto especial para os acompanhantes de 50 médicos. Na manhã de sábado, eles assistiram a 4 palestras. O restante do fim de semana foi livre. Na maioria das vezes, os profissionais convidados são os que mais indicam os medicamentos do laboratório que patrocinam o evento. Para verificar a venda dos produtos e quem prescreveu, a indústria negocia cópias das receitas médicas com as farmácias. Algumas farmácias, dependendo dos propagandistas, às vezes eles pedem o CRM do médico. Ah, sim. Entendeu? Aí o que acontece? Todo medicamento que a gente manda para o caixa, a gente manda o CRM do médico. Na farmácia pequena, sempre dá uma comissãozinha para os balconistas. E quanto mais consumo, mais dinheiro para a indústria farmacêutica. O setor fatura por ano 28 bilhões de reais no país. 30% são investidos em marketing. Em nota, o laboratório Novartis, que patrocinou o congresso em um hotel de luxo em Florianópolis, alega que o evento teve cunho científico e que o objetivo do encontro foi atualizar os profissionais de saúde. E amanhã o Jornal da Band vai mostrar como os propagandistas agem em hospitais, universidades e farmácias. Até amostras de remédios com tarja preta são proibidos, portanto, são oferecidos aos médicos. Então você veja que a rede mafiosa envolve as farmácias e fica evidente que a própria indústria não confia nos médicos e aí vão de farmácia em farmácia atrás desses documentos comprobatórios dessa prescrição errônea e completamente criminosa, né? Você percebe, e eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, a gente não está fazendo nenhum tipo de apologia à não medicação, a gente não é leviano de dizer que a gente é contra a medicação. Eu, por exemplo, faço uso dela. O que a gente está querendo defender aqui é nebulosa medicina de hoje, que é mais mercadológica do que curativa. E o que a gente está propondo aqui é achar um outro caminho, porque este caminho só leva a mais doença. Então, está claro aqui que, dependendo da qualidade do seu médico, você, além de não ficar curado ou melhor da sua ansiedade, conseguir ter a ansiedade um pouco mais controlada, você ainda pode passar a ter outras doenças, porque você não está sendo medicada como deveria. A sua prescrição foi feita com base no interesse completamente econômico do seu médico. E é por isso que a gente aqui defende, primeiro, que você consulte vários médicos e, segundo, que você ouça o seu corpo e ouça outras formas de cura. Ou vá estudar, vá se inteirar de outras correntes de terapias alternativas que podem sim te curar de verdade e sem trazer nenhuma sequela. Agora, veja também como os donos da indústria farmacêutica manipulam o preço dos medicamentos e criam monopólios e oligopólios das medicações sem se preocupar de fato com nossa saúde, mas sim única e exclusivamente com seus bolsos. Agora conheça Martin Shkreli, um investidor americano que acabou se metendo no mundo farmacêutico quando se tornou diretor da Turing Pharmaceuticals. Quando Shkreli assumiu o cargo na farmacêutica, ele comprou os direitos do Daraprim, que na época custava $13,50 por comprimido lá nos Estados Unidos. Assim que obteve os direitos, o diretor resolveu aumentar o preço do Daraprim mais de 5.000%, fazendo o remédio atingir o valor de $750 da noite para o dia.
A ação gerou muita revolta, afinal o medicamento era vital para algumas pessoas e um aumento tão absurdo significava que muitos poderiam não ter mais acesso a esse medicamento. O caso ganhou todas as manchetes e as justificativas mais aceitáveis de Martin giravam em torno da necessidade de recuperar o investimento inicial no Daraprim e da necessidade de financiar novos remédios que pudessem tratar a toxoplasmose. Vale lembrar aqui que o mesmo remédio era vendido no Reino Unido por menos de $1. Aqui no Brasil, a medicação custa algo em torno de R$3. Só que Martin é um sujeito bastante peculiar e nunca escondeu que seu maior objetivo era obter o máximo de lucro possível para deixar seus acionistas satisfeitos. E em momento algum demonstrou algum tipo de remorso pelo aumento abusivo do Daraprim. O medicamento é usado por cerca de 2.000 pacientes por ano nos Estados Unidos, e é verdade que ele não é o remédio mais utilizado, mas ainda é uma medicação que salva vidas. Eu preciso te avisar que o vídeo a seguir pode te causar revolta, mas essa foi a resposta de Martin quando perguntado se ele teria feito algo diferente. I have two questions for you. The first is, if you could rewind the clock a few months, I wonder if you would do anything differently. And the second is, I'd like to know if you think corporate reputation matters. I probably would have raised the price higher, is probably what I would have done. Why? I think healthcare prices are inelastic. I could have raised it higher and made more profits for our shareholders, which is my primary duty. And again. Pois é, claramente, e aqui a gente não está sendo leviano de desconsiderar que é uma indústria que precisa ter rentabilidade, porque gera empregos, paga impostos, movimenta a economia no geral. Eu não quero dizer que essas indústrias não precisam ter lucro, mas 5.000% da noite para um dia, claramente com o intuito de aumentar lucro, é chocante. É chocante. E se esse caso específico gerou esse choque, você imagina quantos dos outros medicamentos que eles não aumentam vertiginosamente de uma noite para o dia, mas que vão aumentando progressivamente com esse intuito. Imagine quantos eles não fazem isso de uma forma talvez um pouco mais discreta e menos veloz, mas fazem com todos, por que não? Martin é extremamente debochado e parece sempre agir como se fosse a pessoa mais inteligente da sala. E não é difícil imaginar que suas atitudes tiveram um impacto bastante negativo na sua reputação. Definitivamente, ele não era o cara mais amado da América. O Congresso norte-americano fez com que Martin comparecesse a uma sessão interrogatória em 2016, para que o executivo desse explicações sobre o aumento repentino no preço do Daraprim. Martin Shkreli riu, debochou das perguntas e a cada vez que foi questionado, simplesmente respondeu: On the advice of counsel, I invoke my Fifth Amendment privilege against self-incrimination and respectfully decline to answer your question. Apesar de agir como um canalha, o fato é que tudo que ele fez foi dentro da lei. Mesmo um aumento de mais de $700, um aumento de mais de 5.000%. Inclusive, algumas pessoas passaram a admirar o executivo, afirmando que ele na verdade era um gênio por expor o poder que a indústria farmacêutica tinha na palma da mão, poder permitido pela própria lei americana. Martin Shkreli ficou conhecido como Pharma Bro e o mais odiado da América. Mais tarde, em 2018, foi condenado à prisão em um caso de fraudes em fundos de investimento, não relacionados com o caso Daraprim, onde cumpriu 4 anos de sentença e foi solto. Em 2022, Shkreli também foi condenado a devolver $65 milhões em lucros obtidos com um aumento do Daraprim. O preço da medicação nunca voltou ao normal. Mas algumas das coisas que Shkreli disse são fatos, e um deles é o de que ele não é o primeiro na indústria farmacêutica a praticar um aumento abusivo. Muitos laboratórios maiores fazem isso o tempo todo, só que ninguém parece admitir. Pois eu sei que pode ser que o papel deles seja, e o dever deles seja, pagar melhor e cada vez mais aos acionistas. Mas quando a gente pensa que a gente poderia ter tido uma retaliação por parte dos médicos do mundo inteiro em boicotar a compra desse remédio, ele teria voltado atrás, porque são, no final das contas, os médicos
que influenciam diretamente na vida dos pacientes, porque o paciente acredita piamente no que ele vê escrito na receita. E é isso que é o mais chocante, do corpo médico todo ver uma obscenidade dessa, porque eu acho que é obsceno, e permanecer prescrevendo esse remédio. Essa medicação precisava ser boicotada. No final de 2013, a Gilead Sciences recebeu aprovação para comercializar o seu novo medicamento contra a hepatite C, chamado Sovaldi. Só que o preço do tratamento foi definido em inacreditáveis $84 mil. Mas o problema não foi só o valor em si, mas a arbitrariedade com a qual ele foi estipulado. Basicamente, a medicação não deveria custar isso tudo, e os executivos da Gilead sabiam disso. Eles discutiram opções de precificação entre $50 mil e $115 mil, tentando chegar a uma espécie de equilíbrio onde o preço fosse o mais lucrativo possível, sem que a reputação do laboratório fosse muito afetada, chegando ao preço nada abaixo de $84 mil. Outro fator que fez a Gilead escolher o preço foi a possibilidade de cobrar valores similares nos próximos medicamentos também, criando uma espécie de padrão de valores e garantindo lucros duradouros. Um outro caso famoso envolveu duas medicações produzidas pelo laboratório Genentech da gigante suíça Roche, o Avastin e o Lucentis. O Avastin é um medicamento inicialmente usado no tratamento do câncer, mas os oftalmologistas descobriram que a droga também surtia efeito no tratamento de DMRI, ou degeneração macular relacionada à idade, uma condição que causa a perda gradual da visão. Logo, muitos médicos ao redor do mundo adotaram o Avastin como tratamento dessa condição. Quando o laboratório percebeu que poderia estar lucrando muito mais com isso, eles resolveram lançar um novo medicamento, o Lucentis. A diferença é que o Lucentis foi anunciado para tratar especificamente a DMRI, mas logo se descobriu que possuía o mesmo efeito que o Avastin, só que custava muito mais caro. Enquanto uma injeção de Avastin custava algo em torno de $50, a de Lucentis custava mais de $2 mil pelo exato mesmo tratamento. Ou seja, Martin Shkreli estava certo em dizer que o problema do superfaturamento de remédios é um problema generalizado da indústria farmacêutica. Mas ainda tem um outro tipo de escândalo nessa indústria que não tem a ver com preço, embora custe muito caro para quem é vítima. Pois é, e é disso que a gente está falando, sabe? É desse comprometimento da moral e da boa prática e da ética dessas indústrias. A gente não está aqui fazendo nenhum tipo de sindicância contra os remédios, mas sim contra essa apologia à medicação baseado em retornos lucrativos para a indústria farmacêutica como geral. E é isso que eu quero te convidar a fazer, a você repensar o seu consumo de medicamento, a você buscar técnicas e formas alternativas de combater essa dependência que a gente está sendo a cada minuto forçada a ter nesses medicamentos. Existem outros tipos de vias para a gente se curar. Existem outros pensamentos que podem proporcionar alívio e até mesmo cura de doenças psicossomáticas e de cunho psiquiátrico e psicológico. Então a gente precisa falar sobre essas outras alternativas. Muitos medicamentos são verdadeiros salva-vidas, muitas vezes utilizando tecnologias inovadoras e revolucionárias para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Mas o fato é que muitos remédios vêm com um preço que não é medido em dólares ou reais. Todos os medicamentos podem gerar algum tipo de efeito colateral. Na maioria das vezes, esses efeitos são leves, no máximo algumas dores de cabeça, sonolência ou náuseas. Mas às vezes esses efeitos podem ser muito graves, chegando até mesmo a ameaçar a vida do paciente. Há também os casos de que vamos falar aqui, onde os laboratórios sabem de efeitos colaterais graves, mas de forma cruel e antiética preferem omitir essas informações de todo mundo. Aí que eu digo, criando uma espécie de padrão de valores. Então, não é criando uma espécie de padrão de eficiência. Você repare que
é muito chocante, essas informações são muito chocantes e faz a gente refletir como paciente, como ser humano, como ansioso. Se você olhar só para os fatos, você é capaz de ter até um gatilho de ansiedade. Em 2011, a droga Mediator do laboratório francês Servier ganhou destaque na comunidade médica francesa, mas não por um bom motivo. Estudos descobriram que o medicamento, que era inicialmente usado para o tratamento de diabetes e mais tarde para a perda de peso, na verdade podia causar sérios problemas cardíacos e pulmonares. Foi estimado que só na França até 2.000 pessoas podem ter morrido em decorrência do uso de Mediator, durante os 33 anos de comercialização da droga. O Mediator foi retirado de circulação em 2009, mas o laboratório Servier foi acusado de omitir por anos os graves riscos de saúde envolvidos no uso da substância. Condenado pela justiça francesa em 2021, mais de 10 anos depois, o laboratório foi considerado culpado por homicídio, lesões involuntárias e estelionato, e foi forçado a pagar 2,7 milhões de euros em indenizações. Segundo o advogado Jean-Christophe Cobris, o valor da multa é ridícula diante do lucro anual do grupo, em torno de 4,7 bilhões de euros. Você imagina que você vai tomar um remédio para emagrecer ou um remédio para diabetes e vai morrer de problema pulmonar ou cardíaco? Então você percebe que como isso vira uma bola de neve, como isso vira um verdadeiro ciclo do terror, porque você estava tratando um problema que é crônico, que é diabetes, e que causa um problema fatal no coração. Então é até difícil para o paciente fazer essa conexão. E aí a gente, como consumidor, fica completamente perdido e descredibilizado. Porque dificilmente, se você vai dizer que você toma uma medicação para diabetes, será que essa medicação pode estar causando problema no meu pulmão? Você nem sequer faz esse tipo de pergunta, porque as coisas não têm nenhuma, em tese, não deveriam ter nenhum tipo de ligação. Outro escândalo envolveu Depakine, da também francesa Sanofi, também conhecido no Brasil como Depakote ou Valproato, que é usado no combate à epilepsia. Em 2020, o laboratório francês foi alvo de investigações pela morte de 4 bebês, após as mães usarem Depakote durante a gravidez. Há anos já se sabia do risco de malformação do feto com o uso de Depakote, como mostra esse comunicado da Anvisa de 2011. Mas muitos acusaram a Sanofi de fazer uma publicidade muito discreta de um problema tão grave, algo que pode ter resultado no nascimento de milhares de crianças com problemas. Em maio de 2022, a Sanofi foi condenada a pagar 415 mil euros à família de uma criança vítima do Depakote, que nasceu com um tipo de autismo. A justiça determinou que a Sanofi sabia dos riscos, mas não mencionava isso na bula comercializada na França. Mas esse tipo de escândalo não é de hoje. Nos anos 60 e 70, um medicamento chamado Primodos era usado como teste de gravidez. Fabricado pela alemã Schering AG, as primeiras preocupações surgiram ainda em 1967, quando foram feitas as primeiras ligações do Primodos a malformações e morte de fetos. Isso porque o medicamento à base de hormônios continha substâncias contraceptivas, equivalentes a 40 comprimidos contraceptivos modernos. Só que o Primodos só foi retirado do mercado em 1978, 11 anos depois, e o laboratório nunca assumiu a culpa pelo caso. O escândalo permaneceu quase 4 décadas enterrado e só voltou à tona quando novos documentos levaram a Sky News a lançar um documentário sobre o caso em 2017, contando todos os detalhes e as histórias das vítimas. Um problema semelhante também aconteceu um pouco antes do Primodos, mais precisamente nas décadas de 50 e 60. Nesse caso, a substância se chamava talidomida, uma droga usada como sedativo e calmante. A talidomida foi produzida por um outro laboratório alemão, o Chemie Grünenthal, companhia que ainda existe hoje com o nome de Grünenthal. Pouco tempo depois da sua introdução, a talidomida era usada também para enfermidades comuns em grávidas como gripes, resfriados e náuseas. Em 1956, o medicamento era comercializado por 14 farmacêuticas diferentes em 46 países, sob licença da Chemie Grünenthal,
Curiosamente, um dos poucos países onde a talidomida não foi comercializada foram os Estados Unidos, onde a FDA rejeitou a droga. Mas o fato é que só depois de 5 anos após a sua introdução em 1961, foram levantadas as primeiras suspeitas de que o medicamento tinha uma relação com a malformação de bebês, que podia afetar os membros, o cérebro, a visão e a audição dos fetos. Foi o médico australiano William McBride que fez as primeiras denúncias e no mesmo ano o medicamento foi formalmente retirado da quimio-grunental. Só que muitas versões continuaram circulando mundo afora e é estimado que mais de 10 mil crianças nasceram com problemas devido à talidomida até 1962. A talidomida também afetou crianças brasileiras. A substância foi introduzida por aqui em 1957 e só foi em 1965 retirada de circulação, 4 anos depois do resto do mundo. Só que na prática isso não aconteceu, já que a talidomida passou a ser usada para outros fins, como o tratamento da hanseníase. O resultado é que o Brasil foi o único país a ter 3 gerações afetadas pela síndrome da talidomida, tanto que em 82 foi sancionada a Lei 7.070, que garantia pensão vitalícia às vítimas da talidomida. Essa situação foi retratada com mais detalhes pelo documentário Tá Faltando Alguma Coisa, da Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome da Talidomida, disponível em talidomida.org.br e aqui no YouTube. Você imagina, gerações e gerações depois, se esses medicamentos causam esse tipo de malformação, o que é que faz no nosso corpo como humanidade? No que é que muda a nossa relação com o coletivo? Será que esses remédios também não fazem as próximas gerações, independente de malformação ou não, diferentes em alguma coisa, mais fragilizadas, digamos assim? Eu não sei. Atualmente a indústria farmacêutica é movida pelo lucro. Embora isso seja o padrão para a maior parte da economia global, algo completamente natural, a busca incessante por cifras cada vez maiores frequentemente acaba deixando em segundo plano a preocupação com questões éticas. Quando falta ética em uma indústria que tem um impacto direto na saúde humana, uma série de consequências como as que vimos hoje acabam acontecendo e se repetindo de novo e de novo. Infelizmente, parece pouco provável que isso vá mudar em um futuro próximo. Um estudo recente mostrou que de 1999 a 2018, a indústria farmacêutica americana gastou quase 5 bilhões de dólares em lobbying, em esforços para pressionar o governo federal americano a aprovar ou rejeitar medidas baseadas nos interesses dos laboratórios. Ou seja, existe toda uma estrutura montada e muito bem estabelecida para que os grandes laboratórios tenham muito mais poder do que deveriam. Se a indústria farmacêutica parece estar doente, qual remédio pode ser capaz de curá-la? Exatamente, é algo completamente natural e que a gente defende aqui, mas com a ressalva de que a gente não pode esquecer que essas indústrias se propõem a trazer a cura para os seus clientes, e não a morte, e não a malformação, e não a problemas de outro cunho que você não sabe quando você começa a fazer o tratamento. E é esse o convite maior que a gente faz aqui. Só a gente pode ser capaz de curar essa indústria farmacêutica doente e a nossa população doente também de uma maneira de dependência, de problemas relacionados às sequelas dessas medicações. Então, repare que durante a matéria, um repórter pergunta ao médico pesquisador o que ele responde. O senhor compara a indústria farmacêutica ao crime organizado? É uma acusação muito séria. O senhor está sendo processado? O Peter responde, não, porque isso é um fato, não é uma acusação. A indústria sabe que a determinada ação é errada, criminosa, mas continua fazendo de novo e de novo. É o que a máfia faz. Esses crimes envolvem práticas como forjar evidências, extorsões e fraudes. Está bem documentado.
Eles dizem que os exemplos que cito no meu livro são velhos, que as práticas de hoje são outras, mas é mentira. Eu documentei crimes cometidos pelas 10 maiores farmacêuticas entre 2007 e 2012. Esses crimes estão crescendo e isso não é uma surpresa. Mas essas drogas passam pelo crivo das agências reguladoras que levam em conta os riscos e benefícios, ou não. As agências regulatórias têm feito um trabalho muito pobre por diferentes razões. Elas falam com a indústria farmacêutica, mas não falam com os pacientes. Para ter uma nova droga aprovada, só é preciso provar que ela é melhor do que o placebo, mas os efeitos colaterais não são levados muito em conta. Esses danos são pouco estudados. Quanto mais estudos você faz, mais chance você terá de achar problemas. Uma droga precisaria ser efetiva e segura, mas isso não acontece em muitos dos casos. Qual a saída? O processo de regulação tem que ser melhorado. É preciso que as agências tenham mais independência e transparência e também encorajar as iniciativas que exponham as ligações das farmacêuticas com médicos e outros profissionais de saúde, associações de pacientes e periódicos científicos. Qual a principal mensagem para os pacientes e médicos? Não confiem nos estudos publicados pela indústria farmacêutica. Muitas drogas são ineficazes e muito mais perigosas do que as pessoas podem imaginar. É uma tragédia dupla. As pessoas estão morrendo por causa de medicamentos e muitas vezes nem precisariam deles. Por essa razão, médicos devem prescrever menos remédios do que fazem hoje. Se você tem interesse em ler sobre o assunto, você pode ler o livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, de Peter Gottsched, e entender ainda mais como as indústrias de medicamentos manipulam todo mundo. Eu, por exemplo, sempre fui muito alérgica. E com isso, eu faço medo aos médicos. Quando eu falo das minhas alergias, eles ficam receosos em me prescrever medicamentos. E por muitas vezes ficam muito reticentes em me prescrever medicamentos. Eu passei alguns perrengues na minha vida porque eu não usei o medicamento correto que eu estava precisando usar, porque o médico tinha medo de arriscar me prescrever o medicamento certo e eu acabava tendo uma reação alérgica. Mas a reação alérgica é um evento que você pode controlar e que você pode medir e você pode colocar na balança. Então, mas aí, por falta de vontade de se responsabilizarem sobre essa decisão, no meu caso especificamente, os médicos preferem me tratar ou de forma mais lenta ou de forma que eu já percebi errada na maioria das vezes. Eu já tomei vários medicamentos para ansiedade, eu já fui tratada de diversas formas para tentar conter esse estado de ânimo que é a ansiedade. E muitos dos remédios me deixaram mais deprimidas, aumentaram meu apetite, me deixaram mais prostradas. Então, a maioria do meu relato sobre essas experiências são muito negativas. Eu fui ter contato com um tratamento que tem me ajudado bastante só agora, com 40 anos e há quase 25 anos ansiosa e deprimida. Então, é uma bola de neve que, se você não tiver muita resiliência e tentar muito sair dela, você não consegue. Então, eu comecei a melhorar primeiro quando eu fui no médico que era competente e responsável. E segundo, quando eu comecei a procurar alternativas, tratamentos alternativos para me conhecer melhor, para conhecer meu corpo melhor, para conhecer como é que eu reagia com essa medicação e com esse tratamento. E fazendo terapia e fazendo práticas de autoconhecimento é que eu pude ter uma condição de me sentir um pouco menos escravas. Bom, espero que esse vídeo te ajude a abrir os olhos de como a indústria farmacêutica da ansiedade pode agir na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Além de você ficar atento às alternativas que podem de fato te ajudar a lidar com a ansiedade de forma mais natural e segura, e dependendo do caso, até mesmo sem usar medicação.
como, por exemplo, práticas meditativas, aromaterapia científica, psicoterapia com validade científica e outros métodos milenares e já bastante validados que existem por aí. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas que de fato podem ser transformadas por conteúdos como esse. Eu espero que vocês realmente tenham gostado e que esse vídeo tenha sido relevante para a sua vida. Eu de fato pesquisei bastante o assunto, me dediquei muito para conseguir trazer o melhor conteúdo para você. Um beijo bem cheiroso para vocês e até a próxima.